Todo mundo fala que as passagens aéreas aqui no Brasil são caras, que lá fora a gente paga bem mais barato. Há algumas pessoas que falam que na verdade não. Se você converter, você vai ver que as passagens aqui são o mesmo preço. E aí, qual é a verdade? Hoje a gente vai mostrar isso na prática. Como nós vamos fazer isso então? Nós vamos pegar distâncias equivalentes entre cidades e vamos cotar passagens aéreas. Então nós vamos cotar passagens aéreas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e nós vamos comparar essas passagens para a gente poder ver se realmente é mais barato, se é mais caro, como é essa história toda. Então eu vou pegar um dia único padrão para ficar igualzinho, vou pegar cidades com distâncias equivalentes tanto aqui quanto lá e vou cotar tudo em reais para ficar mais fácil na comparação do preço, tá? Então vamos lá. Um voo curto primeiro, entre São Paulo e Belo Horizonte, que em linha reta nós temos 492 quilômetros. Uma passagem cotada entre essas duas cidades nos deu um valor de R$ 188 para voo direto. Pegando uma cidade equivalente nos Estados Unidos, a gente vai então de San Diego para Las Vegas, que tem 427 quilômetros, bem parecido com a passagem São Paulo-Belo Horizonte. O preço dessa passagem custa R$ 402 e o voo também é direto. Bom, obviamente as passagens não têm um preço fixo, elas vão mudando, depende do dia, depende da companhia aérea, mas nesse exemplo nós podemos constatar que a passagem aérea lá dos Estados Unidos para o mesmo trecho, para a mesma distância, está mais cara do que aqui. Obviamente, possivelmente, se você cotar em algum outro dia, com alguma outra empresa, pode ser que o resultado seja diferente. Mas por isso que nós pegamos exemplos aqui para conseguir comparar um com o outro e daí no final a gente faz uma média de todos os voos que a gente cotou. Vamos para o segundo voo agora então. Um voo maior, entre o Rio de Janeiro e Salvador, que tem 1.212 quilômetros de distância. O valor da passagem custou R$ 1.045. Esse voo é com escala. Se fosse um voo direto, custaria R$ 1.458. Agora um voo entre Chicago e Nova York, que tem 1.146 quilômetros, custou o equivalente de R$ 389. Veja, nesse voo maior, nesse voo longo, deu uma grande diferença. Dessa vez se invertendo, a passagem de lá muito mais barata do que a passagem daqui. Vamos para o terceiro exemplo. Voltando para um voo curtinho então. Entre Congonhas e Santos Dumont, 358 quilômetros de distância, a passagem custou R$ 451. E lá nos Estados Unidos, entre Miami e Orlando, 329 quilômetros de distância, a passagem custou R$ 359. Aqui neste exemplo, a passagem de lá ainda está mais barata, porém com uma diferença bem pequena entre o valor daqui e o valor de lá. Vamos agora para o quarto exemplo. Vamos fazer um voo com escala para a gente poder comparar. Um voo entre Curitiba e Recife, que tem 2.461 quilômetros, custando R$ 1.442. E entre Chicago e Las Vegas, que tem 2.446 quilômetros, a passagem custou R$ 525. Bom, como vocês podem perceber, novamente um voo longo, a diferença de preço foi grande e realmente a passagem de lá foi mais barata do que uma passagem aqui. Agora para o nosso último exemplo dos Estados Unidos, para a gente poder fazer uma média depois. Um voo entre Manaus e Belo Horizonte, com uma distância de 2.557 quilômetros, a passagem custou R$ 896. Entre Boston e Nebraska, a distância é 2.329 quilômetros e a passagem custou R$ 1.099. Aí, novamente, os preços da passagem vêm para colocar a gente em dúvida, porque mais uma passagem que provou que lá tá mais caro do que aqui. Nós fizemos aí quantos exemplos? 1, 2, 3, 4, 5 exemplos. E o que a gente pode concluir é que não existe uma unanimidade, né? Tem passagens que lá são mais caras e em outras que aqui são mais caras. Existe uma maioria. A maioria das passagens que a gente cotou neste exemplo, as passagens daqui são mais caras do que as passagens de lá.
Agora vamos fazer uma média? Vamos pegar todas essas passagens para a gente ver no final das contas qual foi a diferença. Somando todos esses exemplos, nós percorremos cerca de 7.000 quilômetros. Para percorrer esses 7.000 quilômetros aqui no Brasil, nós gastamos R$ 4.022. Já nos Estados Unidos, voamos os mesmos 7.000 quilômetros e gastaríamos R$ 2.774. Bom, nós tivemos que fazer a média para chegar a alguma conclusão, porque como a gente viu, né, as passagens podem variar, mas pegando esses exemplos, nessa data que eu botei, nesses trechos que eu peguei, nós podemos chegar a uma conclusão de que a passagem aqui no Brasil, comparando com os Estados Unidos, é cerca de 30% mais cara do que lá. Novamente, aqui no YouTube a gente precisa deixar tudo muito bem claro, porque sempre tem alguém para falar, né? Isso que eu peguei são exemplos, se a gente fizer em outra data vai dar outro valor, mas juntando esses exemplos o valor foi esse. O que nós temos que considerar aí? Nós convertemos os preços das passagens aéreas dos Estados Unidos em reais para poder fazer a comparação igual com a mesma moeda. Porém, nós sabemos que o dólar está alto, está caro. Quando o dólar baixar, todas essas cotações que eu fiz para usar de exemplo, os valores vão ser menor também. Então essa diferença de 30% da passagem pode ser que aumente. Por que pode ser que aumente? Porque pode ser que as passagens aqui do Brasil também fiquem mais baratas, porque grande parte da operação de uma linha aérea é pago em dólar. Por exemplo, o aluguel da aeronave, combustível, enfim, uma infinidade de coisas que fazem a passagem aérea aqui no Brasil ficar mais cara à medida que o dólar fica mais caro. Mas também a gente tem que considerar que essa cotação que a gente fez das passagens de lá foi com o valor do dólar atual, né? Vamos agora para a Europa, vamos comparar com os valores da Europa para a gente ver se o que a gente fala realmente procede ou não. Então vamos lá. Um voo entre Salvador e Fortaleza tem 1.029 quilômetros de distância. O preço da passagem cotada foi de R$ 171. Entre Roma e Frankfurt, tem 961 quilômetros de distância, o valor da passagem foi de R$ 614. A gente pode ver que nesse exemplo a diferença foi grande, né? A mesma história do dólar, né? A gente está fazendo essa cotação em euro e convertendo para reais, mas a diferença aí nesse exemplo foi muito grande. Vamos para o segundo exemplo agora, que foi de Teresina para São Luís, com 328 quilômetros, um voo curtinho. O valor da passagem é R$ 379. Uma coisa muito interessante para a gente analisar é que a primeira cotação foi um voo de 1.029 quilômetros de distância e o valor foi R$ 171. E agora, com esse voo de 328 quilômetros de distância, o valor é de R$ 379. Ou seja, para a gente andar cerca de 1/3 da distância, nós vamos gastar 2,5 vezes a mais do que para o voo longo, né? Então você vê que não é só a distância que entra no valor da passagem, existem outras variáveis ali, como por exemplo o imposto sobre o combustível no lugar que abastece, mas pelo menos a gente consegue chegar a essa conclusão, que a distância não é o único fator para determinar o preço da passagem. Então Teresina São Luís, 328 quilômetros, o valor cotado foi R$ 379. E aí, para comparar com Munique e Frankfurt, que tem 304 quilômetros, o valor é de R$ 421. A diferença nesse caso foi pouca, mas mesmo assim a passagem aqui está mais barata do que a passagem de lá. Vamos para o terceiro exemplo agora, que é um voo entre Brasília e Belo Horizonte, com 625 quilômetros de distância, a passagem cotada por R$ 198. E um voo entre Budapeste e Bucareste tem 643 quilômetros, a passagem R$ 514. Terceira passagem cotada e o terceiro valor que nos dá que lá está mais caro do que aqui. Chupa essa manga. O próximo voo. São Paulo-Belo Horizonte, 491 quilômetros de distância, valor da passagem R$ 221. Madrid-Barcelona, 504 quilômetros e o valor R$ 137. Novamente, a diferença de valor aí foi curta, mas pela primeira vez apareceu a passagem de lá sendo mais barata do que a passagem daqui. Pouquinho só de diferença. Último exemplo, Natal-Recife, 253 quilômetros de distância, o valor R$ 537.
E entre Porto e Lisboa, 274 km de distância, o valor de R$ 137. A Europa é grande pra caramba, o Brasil também é, né? Mas pode ser que varie um pouco dependendo do lugar que você voe, né? Ali, se você voar entre as regiões do leste europeu, talvez seja mais barata. Enfim. Porém, a gente fez aí quantos exemplos? 5 exemplos, e em 2 deles as passagens de lá foram mais baratas do que aqui, e em 3 deles as passagens daqui foram mais baratas do que a de lá. Vamos fazer uma média geral para a gente chegar a uma conclusão final, então? Em todos esses exemplos, somando todos, nós percorremos 2.700 quilômetros. Aqui gastaríamos R$ 1.506 para voar esses 2.700 quilômetros e lá gastaríamos R$ 1.823 para voar esses mesmos 2.700 quilômetros. Nesses exemplos, nessa data, com essas companhias aéreas, entre essas cidades, provamos que voar na Europa está mais caro do que voar aqui. Novamente, deixar claro que o preço do euro está lá em cima e a gente acaba pagando esse preço, enfim. Mas nós conseguimos provar para vocês que é isso daí, né? É ou não é? É. E aproveita e dá um like nesse vídeo, porque demorou para fazer, viu? Deu trabalho contar tudo isso, achar cidades equivalentes de distâncias. Então, pelo amor de Deus, é só um cliquezinho aí nesse like, né? Dá ele pra gente, tá bom? Um beijo, gente! Até o próximo vídeo. Tchau!